E o que destruiu a nossa masculinidade, o que destruiu o patriarcado, é o pecado. E esse pecado, ele não pode deixar de existir, porque isso faz parte do processo da dependência de Deus. Porque uma vez que você se achar suficiente, você então não precisa mais de Deus. Uma vez que você se acha o poderoso, porque você tem dinheiro, porque você tem uma BMW, uma Ferrari, porque você tem uma mansão, porque você tem a mulher que você quer, porque você tem o dinheiro que você quer, porque você tem todo o poder, então, novamente, nós vemos o homem completamente vulnerável, frágil e incontrolável. Porque a única coisa que pode controlar um homem verdadeiramente, a única coisa que pode dominar o homem verdadeiramente, é o Senhor e o seu Santo Espírito, a partir da sua graça redentora. O homem precisa se dobrar diante do Senhor, porque o lugar mais alto que um homem pode ir nessa vida é aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele nos diz que se você quiser ser grande, seja o menor. Se você quiser ser o Senhor, seja serviçal. Nós vemos hoje que a partir de toda essa história, até a modernidade, depois do tempo dos nossos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, dos reis, Davi, Salomão, do próprio Senhor Jesus, dos apóstolos, nós então olhamos para a história e ao observar a nossa história, a história de nós brasileiros, eu digo para você, aqui você começa a compreender a raiz do porquê nós, desse país tupiniquim, temos a nossa masculinidade desconstruída, agredida e disfuncional. Porque no dia 22 de abril de 1500, nós vemos o início de uma nova história no mundo, porque o Brasil é descoberto. E aqui entram então os portugueses. E esses portugueses encontram não somente o pau-brasil, não somente a cana-de-açúcar, mas eles encontram também as nossas Índias. Eles encontram as nossas Índias, e as nossas Índias eram belas. E o que esses homens fazem? Eles então se aproveitam dessas Índias. E essas Índias, elas acabam sendo muitas vezes até mesmo abusadas por esses homens. Muitas vezes eles negociavam com objetos, espelhos, pentes, mas também eles as abusavam. E o que acontecia? Os nossos índios cediam a esses portugueses para que então, em troca desses objetos que para eles eram novidade, eles pudessem ter acesso às tribos, eles pudessem ter acesso às Índias, eles pudessem ter acesso a todo o tesouro que o Brasil possuía. E sabe qual foi o maior problema de todos? Esses homens, eles tinham relações com as nossas Índias e eles embarcavam nas suas embarcações. E essas Índias, muitas vezes ficavam lá, sabe como? Grávidas. Sem pais. E essas crianças, nesse momento, nasciam sem pais. E isso é uma das coisas que nós precisamos dar a maior atenção, porque todos esses homens aqui, quer tenham tido boas experiências,
ou experiências ruins tiveram um pai. Ou você é filho da Maria. O nome da sua mãe pode ser Maria, mas você não foi filho da Virgem Maria. Você teve um pai. E esse pai, ele pode ter sido presente ou não. Ele pode ter te assumido ou não. Você pode ter o conhecido ou não. E aqui nós encontramos as sequelas da saúde mental do homem. O homem, ele não sabe lidar com seus desafios. O homem, ele não sabe lidar com as suas crises. O homem, ele não sabe ser homem porque não teve um exemplo de homem. Porque foi órfão de pai vivo, muitas vezes. De acordo com um censo escolar de 2013, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, havia 5,5 milhões de crianças brasileiras sem nome do pai na certidão de nascimento. O número de crianças registradas sem o nome do pai no Brasil tem aumentado a cada ano. Em 2024 até 19 de julho, nós temos 91.643 crianças que foram registradas apenas com o nome da mãe na certidão de nascimento. Onde estão esses homens? Onde estão esses pais? Não interessa se deu certo ou se deu errado. Não importa se deu errado com a mulher. Agora a gente não pode deixar que dê errado com os nossos filhos. E eu tenho certeza que há muitos homens aqui que talvez, nesse momento, nutrem uma raiva, um sentimento de tristeza, um sentimento de ódio, de frustração do seu próprio pai. Porque isso é uma raiz cultural histórica. O nosso país, ele foi abusado. Nossas mulheres foram abusadas por homens irresponsáveis que engravidaram essas mulheres e não tiveram a responsabilidade de cuidar dessas crianças. Nós, homens, precisamos de referência masculina. Nós, homens, precisamos de referência paterna. Mas nós, brasileiros, somos vítimas de um abuso e de um país que na sua grande maioria é órfão. E a coisa é séria, irmãos. Eu digo para você o seguinte: existe uma forma de resolver isso. Olha para o homem do lado e diga para ele aí: existe uma forma de você mudar isso. A não ser que você seja um português. Estou brincando. Nem tudo isso foi pintado de maneira tão agressiva assim. Mas nós temos a história que comprova que isso aconteceu. Por mais que alguns defendam que não foi bem assim, mas foi. E talvez alguns de vocês aqui, até mesmo eu, possa vir de uma linhagem como essa. E a gente precisa entender que existem repetições de padrão. Nós repetimos os comportamentos. E existem homens aqui que precisam, a partir da sua vida, mudar essa história. Está sobre a sua capacidade de mudar isso. Toda a orfandade só é curada no heroísmo prático daquilo que te negaram. Você não se cura da orfandade tendo um pai, você vai ser curado sendo um pai.